Ora, vivo ouvinte da Rádio Nacional de São Tomé e Príncipe, receba assim as nossas saudações de continuação de um ótimo dia para você que está do outro lado. Sejam bem-vindos ao programa Eco Conversas, portanto esta é a primeira edição e nós já deixamos o convite para você poder acompanhar todas as outras edições que virão a seguir. Hoje o tema será São Tomé e Príncipe livre da poluição de plásticos. E para conversar conosco, nós temos aqui no estúdio o engenheiro químico Micael Silva, a doutora Miriam Matias e também o doutor Osvaldo Carvalho. Mas antes de darmos início à nossa conversa, vamos escutar a música na voz do Felício Mendes, Seja Eco. Proteger a fauna, mesmo quando se a explora, guardar a sua alma, guardar a sua alma. A vida sobre a terra está sendo ameaçada. É responsabilidade de toda a humanidade, de toda a humanidade. Seja herói, não destrua. Seja herói, seja herói, não corroa. Somos herdeiros da terra dos nossos pais. Somos sim os inquilinos da terra dos nossos filhos, da terra dos nossos filhos. O planeta não precisa de pessoas para existir, mas o homem necessita muito dele para subsistir, muito dele para subsistir. Seja herói, não destrua. Seja herói, seja herói, não corroa. Imploremos higiene em todo o ambiente, adotemos limpeza em toda a natureza. Seja eco, seja eco, seja ecológico. Seja eco, seja eco, seja ecológico. Tomem a iniciativa da recolha seletiva, reduzir e reciclar, reutilizando sempre. Seja eco, seja eco, seja ecológico. Seja eco, seja eco, seja ecológico. Nossa cidade verde, com eletricidade verde, nossos transportes verdes e os nossos portos verdes. Seja eco, seja eco, seja ecológico. Seja eco, seja eco, seja ecológico. A agricultura verde, os alimentos verdes, nossa pecuária verde, a nossa indústria verde. Seja eco, seja eco, seja ecológico. Seja eco, seja eco,
estamos de volta para darmos assim sequência com a nossa programação. Vou relembrar o tema São Tomé e Príncipe, livre da poluição dos plásticos. Atualmente, um dos grandes problemas ambientais que o mundo enfrenta é o aumento de vários tipos de poluição e hoje falaremos a problemática dos plásticos. O seu descarte inadequado pode causar inundação de resíduos plásticos, afetando a biodiversidade tanto marinho quanto costeiro. O plástico, quando não descartado de forma correta, pode levar centenas de anos para se decompor na natureza. Dessa forma, ela pode poluir rios, lagos, oceanos, matar a vida marinha, causar a degradação do solo, contaminar as águas subterrâneas e afetar todo o ecossistema, o que contribui para as mudanças climáticas e, consequentemente, pode afetar a saúde humana. Além disso, quando se queima o plástico, liberta gases nocivos para a atmosfera, contribuindo para a poluição do ar, que também vai afetar o organismo do ser humano. Portanto, não será apenas somente o oceano a sofrer. Neste sentido, há necessidade de adotar-se hábitos mais sustentáveis para reduzir o consumo e descartes inadequados para combater a poluição do plástico no país. Em São Tomé e Príncipe, através da instituição de tutela, a Direção-Geral do Ambiente e Ação Climática já elaborou a política sobre a Lei do Plástico, na qual foi aprovada em 2020, Lei número 8/2020, sobre medidas para a redução do uso de sacos sobre todo o território nacional. Como já havia feito referência, para responder-nos algumas questões, temos aqui conosco o engenheiro químico Micael Silva. Eu vou começar por si. Boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde, senhora jornalista, e boa tarde aos ouvintes em casa. E por que os plásticos são uma ameaça para o meio ambiente? Bom, essa questão é uma questão que eu diria transversal. Nós consideramos que, antes de responder a essa questão, gostaria só de frisar que o plástico é um material que veio revolucionar o dia a dia de todos nós, devido à sua vasta aplicabilidade. Mas, por outro lado, tem a questão da sua própria produção, que sabemos que é derivado de petróleo, e logo por si só, na sua produção, já provoca um grande impacto ambiental. Depois temos a questão do uso do plástico e o tratamento final. O que fazer com os plásticos pós-uso? Este é que é o grande problema, que não é só um problema particular de São Tomé, mas a escala mundial. Tem havido uma preocupação enorme, em que já se estima que até 2050, se nada for feito, poderemos vir a ter mais plásticos nos mares do que peixes. E que atualmente os peixes já começam também a alimentar-se de microplásticos, e como sabemos que a cadeia alimentar está toda ela interligada, e os seres humanos também não estão imunes. Daí a grande preocupação de todos à escala mundial, e considera-se que é um problema global e que todos devemos contribuir para, no fundo, atenuar e diminuir o consumo excessivo de plástico, a utilização excessiva, bem como melhorar a própria gestão do resíduo plástico. E como é que o uso de plástico tem afetado tanto a fauna como a flora em São Tomé e Príncipe? Bom, nós não temos, digamos, estudos científicos e evidência quantitativa para dizer qual é a extensão, mas fazendo uma avaliação qualitativa daquilo que nós observamos e de alguns acontecimentos, dizemos que sim, que temos sim, poluição plástica. Desde logo temos a questão da nossa a dispersão de plástico que nós encontramos em todos os locais, nas praias, nos jardins, e que muitos desses plásticos depois também vão parar a própria lixeira, e que, devido também às condições, às fracas condições que temos infraestruturais de tratamento, muitas vezes eles são queimados. E por outro lado, também assistimos a uma quantidade enorme de plásticos nas nossas praias, que derivam não só das más práticas, também podemos considerar, porque muita gente atira os plásticos em terrenos baldios, nos rios, e vai tudo parar o mar.
E sabemos que a questão que eu havia frisado na outra anteriormente, que os plásticos, principalmente quando está em contato nos mares, têm uma reação muito mais acelerada, tendo em conta a sua forma de produzir. Daí a produção dos microplásticos. E daí, de qualquer das formas, podemos considerar que São Tomé também, tendo em conta o que acontece à escala mundial, também tem sofrido este impacto, que é a contaminação dos solos. Temos também a questão dos entupimentos das vias, das valas de drenagens. Muitas vezes nós temos enxurradas, porque também a questão do próprio os plásticos que entupem as valas de drenagem. Nós temos, pois, também toda essa quantidade de plástico que aparece nas nossas baías e que muitas das vezes tem que haver campanhas massivas de recolha, mas volta e meia continua a aparecer. E temos espécies marinhas como as tartarugas, que muitas das vezes são encontradas presas em redes de pescas que muitas das vezes acabam por morrer, e outras espécies também. Mas, como havia frisado, não temos evidências científicas, estudos aprofundados para definirmos de forma mais científica essa extensão, mas posso dizer que pela quantidade de plástico que nós temos no país disperso, que sim, que a nossa fauna e a nossa flora têm sofrido impacto, sim. Havia dito aqui que depois do uso de plástico não se sabe qual é o resultado depois, mas atualmente já se usa a reciclagem, a reutilização também. Será essas as possibilidades de nós assim diminuirmos a poluição dos plásticos? Sim, a reciclagem é opção, mas a opção mais viável é reduzir. Temos que partir pela redução. Daí que São Tomé tem feito um esforço pela criação da legislação para a redução do uso de saco dos plásticos, que é uma legislação que foi elaborada recentemente e que está em implementação. Creio que vai para, no fundo, ajudar nesse sentido. Eu acho que esse ponto aqui a doutora Miriam vai nos debruçar mais. A lei que foi criada em 2020, em que consiste esta mesma lei? Obrigada. Essa lei é uma lei denominada Lei sobre Medidas para a Redução do Uso de Sacos Plásticos em São Tomé. É uma lei que foi criada em 2020, promulgada também em 2020 e entrada em vigor a partir de 2021, janeiro de 2021. O que significa que nós tivemos um tempo de aproximadamente 4 meses de vacatio legis que poderíamos ter aproveitado para fazer a sensibilização para a posterior implementação da lei. Mas, até a presente data, não se conseguiu efetivamente aplicar essa lei. É uma lei, podemos dizer que vem regularizar a problemática de plástico, porque ela proíbe, desde a importação de saco plástico para o território nacional até a comercialização e distribuição desses plásticos. Mas nós não podemos ver do ponto de vista que ela vai somente proibir a importação, a comercialização e a distribuição. Essa lei, para além da proibição, ela cria alguns incentivos, né, de alternativas em substituição de sacos plásticos, que são sacos plásticos biodegradáveis, sacos de pano, sacos de ráfia. Então, existe um conjunto de alternativas que podem substituir o saco de plástico que a lei propriamente acaba criando. Mas, para além disso, existem incentivos fiscais, né, que é aplicado àqueles importadores ou àqueles que queiram importar sacos biodegradáveis. Como eu tinha dito, até a presente data não se conseguiu aplicar efetivamente essa lei. Nós tivemos algumas dificuldades, mas é um processo que está sendo trabalhado. Nós temos que fazer um trabalho preliminar. Temos algumas instituições que devem participar nesse processo, porque a direção por si só não consegue efetivamente aplicar a lei. Então, nós temos que trabalhar, por exemplo, com a direção das alfândegas, que é a porta de entrada. Nós temos que trabalhar com a DERCAI, né, que vai fazer a fiscalização
posteriormente desses plásticos no nosso mercado. Nós também temos que trabalhar com a Polícia Fiscal e Aduaneira. Então, existem algumas instituições que nós temos que trabalhar para ajudar-nos a implementar efetivamente essa lei. Então, é um processo longo, é um processo moroso e temos que trabalhar de forma gradual com algumas instituições nacionais. O que temos visto em algumas lojas é que, em vez de darem plástico, eles estão a comercializar o plástico. Será essa também uma maneira de diminuir o consumo? Exato. Algumas lojas, outrora, distribuíam plásticos, né? Mas eles acabam aproveitando da situação e comercializando esses sacos plásticos. Isso se deve, primeiramente, ao agravamento de taxas aduaneiras dos sacos plásticos. Então, acabou encarecendo um bocadinho mais o produto e eles passam a comercializar. E, como a lei prevê um tempo para o agravamento da taxa, nós estamos dentro desse time. Dentro não, já passamos um bocadinho do time. E, posteriormente, nós temos que fazer, saltar para a próxima fase, que será de proibição, porque a lei, ela, primeiramente, tem um tempo para agravamento das taxas de importação e depois a proibição efetiva da entrada dos sacos plásticos. Então, houve uma primeira fase, que é de agravamento das taxas, que já foi feito, e vamos passar para uma próxima fase, que é de proibição efetiva dos plásticos no território nacional. Já tem uma data para que isso aconteça? É um processo que estamos a trabalhar e provavelmente a partir de 2024. Então, ok. Então, está quase. E também temos aqui conosco o doutor Osvaldo Carvalho, que é o técnico das alfândegas e o ponto também focal, que também participou na elaboração desta mesma lei. E gostaria de falar um pouquinho acerca da mesma, acrescentar alguma coisa que talvez falhou? Sim, boa tarde. Obrigado pela oportunidade. Gostaria de dizer que a Direção-Geral das Alfândegas sempre foi o parceiro da Direção-Geral do Ambiente no que toca às legislações que têm a ver com a importação, a proibição de importação e, neste caso, como a colega do Ambiente fez referência, a lei em causa tem duas vertentes. Uma vertente é primeiramente, a aplicação de agravamento de taxa, que já entrou em vigor, e a segunda fase tem a ver com a proibição no seu ponto. Quanto ao agravamento das taxas, desde o momento da promulgação da lei, a Direção-Geral das Alfândegas pôs em vigor uma nova taxa. E essa nova taxa é que derivou da mudança de comportamento dos importadores na venda. Antes davam plástico de graça, mas atualmente eles têm comercializado de forma a recuperar o valor que pagou com o agravamento da taxa. E digamos que fazendo isso não tem nenhum resultado assim benéfico para os clientes e também para o país. Por enquanto, eu, na minha opinião pessoal, acho que devemos entrar na segunda fase da lei, que é da proibição total. Porque, como a colega disse bem, existem incentivos fiscais na substituição desses sacos plásticos. Portanto, como o engenheiro químico, o Micael fez referência, todos os sacos plásticos são produtos derivados de petróleo, e todo mundo sabe que são produtos que não são muito benéficos para o consumo do nosso organismo, como da vida marinha. Mas a alfândega tem estado em vida esforços para que se cumpra essas medidas juntamente com a Direção-Geral do Ambiente. E, posteriormente, com esta lei que foi criada e dos passos que estão a ser dados, é possível que nós venhamos a ter um São Tomé sem plástico? Porque eu acho que a região autónoma do Príncipe já é um exemplo para nós seguirmos.
Acredito que sim, porque a Direção-Geral das Alfândegas, no seu dia a dia, tem controlado a entrada desse produto. Embora com alguma dificuldade, porque, como sabe, eu acho que qualquer santomense tem noção de que a nossa alfândega é um pouco frágil devido às condições técnicas de trabalho. Não temos, por exemplo, aparelhos para filtrar, temos que fazer verificação física visual. Mas, entretanto, quero deixar ao público e à Direção-Geral do Ambiente que fiquem tranquilos que houve uma grande redução na entrada de saco plástico após a introdução daquela lei. Podemos dizer uma redução de que é 50%, talvez? Ou mais? Muito mais. Eu acredito, em termos percentual, 55% a 60% de redução, que já é um bom começo. Eu também havia feito a relação com a região autónoma do Príncipe, que ali eles não comercializam assim tantos plásticos quanto em São Tomé. Então, seria a região autónoma do Príncipe um exemplo para São Tomé seguir? Bem, eu não quero desclassificar o serviço da região autônoma do Príncipe, mas o que eu entendo é que a população tem conhecimento de que a porta de entrada, a principal porta, é no Porto de Santo Tomé. E tudo que sai de Santo Tomé para a região autônoma do Príncipe já vai filtrado. Portanto, quer dizer que os comerciantes que operam na região autônoma do Príncipe, por terem lá na região autônoma do Príncipe um governo, digamos, que controla a entrada ou a utilização de saco plástico, eles limitam a não levar do território de Santo Tomé para a região autônoma. Mas não quer dizer que alguns comerciantes do Príncipe não levam, porque eu não acredito, porque qualquer produto que é vendido nas lojas lá da região autônoma também são necessários saco plástico. Não há produtos que Santo Tomé vende que usa saco plástico que na região autônoma não usa saco plástico. Eu não acredito nisso. Pode ser que eles tenham mais o controle, talvez no setor de padaria. Nas lojas, qualquer comerciante de Príncipe tem que fazer o mesmo que o comerciante de Santo Tomé faz: vender arroz ou açúcar utilizando um saco plástico. Portanto, eu não sei como é que eles controlam, ou após o uso é que acredito que tem um maior rigor. Engenheiro Micael, tem alguns plásticos que são mais poluentes do que outros? Isso é uma questão que eu diria que isso advém da forma de produzir. Dependendo da aplicação do plástico, a plástico são aplicados aditivos diferenciados e que, por sua vez, no momento da sua degradação final, podem ser mais poluentes do que os outros. Estamos a falar de que tipos de plástico? Talvez aqueles coloridos? Coloração, por exemplo, são os plásticos coloridos, por exemplo, tem que aplicar. Depois também nós temos plásticos mais leves, plásticos mais pesados, ou seja, nós estamos a falar de um material que é diverso. Dependendo do tipo de aplicação, ela advém de uma matéria-prima, que é petróleo, mas depois é uma vastidão de aplicação que depois também obriga também que a produção seja diferenciada. E é uma das questões muito importantes que também eu gostaria de frisar, que está a ser discutida, porque neste momento, a nível global, há um tratado global que um trabalho está a ser feito, que no próximo ano vai haver a assinatura de um tratado global. Da mesma forma que há um tratado para mudanças climáticas, haverá um tratado global para os plásticos, porque considera-se que é uma questão transversal, globalmente tem que haver solução global para o plástico. E essa questão de contaminação também está a ser muito discutida neste tratado, para que as indústrias elas possam também alterar
a forma de produzir os plásticos, porque a questão do microplástico que nós depois encontramos nos mares advém da produção. São aplicados, principalmente aqueles plásticos que são aplicados nos produtos cosméticos. São aplicados alguns microplásticos que depois, no final, são muito agressivos, porque são partículas muito reduzidas, que depois os peixes às vezes confundem com alimento quando vai parar ao mar. E onde é que vai parar? Depois é na cadeia alimentar. E os seres humanos, todo o impacto negativo que nós provocamos no ambiente reverte para os seres humanos. Então, é um esforço global que está a ser feito e há uma esperança que no próximo ano haja assinatura desse tratado global para que haja realmente a diminuição. Porque a população é grande. Se efetivamente em 2050 nós tivermos mais plástico do que peixes nos mares, é muito complicado. Só para terminar, de todo o plástico produzido, a estimativa é que só se consegue gerir o tratamento de menos de 10%. E estamos a falar de 8 a 10, 12 bilhões de toneladas que são produzidas anuais. É muito plástico. Então, é preciso um esforço todos. E São Tomé, estamos também, a Direção-Geral está a fazer um esforço e queria só chamar também a atenção da população, porque muitas das vezes o plástico disperso é atirado em todo quanto é lugar. Isso também é um problema também de atitude e comportamento que prejudica-nos a todos. Quando nós pensamos em plástico, nós só pensamos em sacos plásticos, né? Mas é muito mais do que isso. Os cosméticos, aquilo que nós usamos para... É muito plástico. Muito. Embalagem. Por isso é que eu havia dito que, por um lado, é um material que, por si só, veio revolucionar a indústria, o dia a dia, o cotidiano, porque facilita bastante. É um material versátil, mas depois tem a questão que é a sua produção tem impacto negativo, polui, e depois o tratamento final do resíduo também é complexo. E vamos agora conversar com a doutora Miriam. E além da lei, o que é que mais tem sido feito para que possa diminuir a poluição dos plásticos no nosso país? Para além da lei, a direção tem feito algumas campanhas de sensibilização. Essa campanha de sensibilização é feita em alguns eventos, seminários, workshops, em que se aproveita oportunidades para debater, fazer uma reflexão sobre a problemática dos sacos plásticos. É feita ainda de forma micro e de forma a despertar consciência nas pessoas, nas instituições, sobre a problemática do plástico e também despertar maior sensibilidade, digamos assim, nessa temática. A direção também tem trabalhado com algumas ONGs, como, por exemplo, o Programa Tatu, que trabalha bastante na preservação das tartarugas marinhas, porque nós sabemos que a tartaruga marinha tem sido um dos maiores alvos da poluição plástica nos mares, nesse caso. Então, a direção também tem trabalhado com algumas ONGs. Também tem trabalhado com as câmaras distritais. Bem, há pouco tempo, realizou-se uma capacitação nas câmaras, especificamente com o Gabinete de Salubridade, em que se falou sobre os resíduos e, mais especificamente, sobre a problemática de plásticos ao nível nacional. Essas são as atividades que a direção tem feito ao nível nacional para ver se conseguimos combater a poluição por sacos plásticos. Mas, ao nível internacional, a direção aderiu, ratificou alguns mecanismos. Como o meu colega falou há bem pouco tempo, o país aderiu ao Tratado Global de Plástico, que é um documento que estará disponível, concluído, digamos assim, em 2024, que é global, né? Porque a problemática de plástico é uma preocupação global, que tem como objetivo principal reduzir ou eliminar a utilização de sacos plásticos de uso único, porque muitas das vezes nós lidamos de forma tão próxima com sacos plásticos que não temos a real dimensão do problema.
Então, é necessário algumas atividades para consciencializar a população sobre esses problemas. Ok, obrigada, doutora Miriam. Queria deixar, assim, alguma mensagem especial, algum conselho para quem está nos acompanhar agora? O conselho, nesse caso, é para sermos mais racional, porque muitas das vezes nós acabamos por utilizar um saco plástico e não aproveitamos esse mesmo saco, acabando por desperdiçar no ambiente. É para nós despertarmos, ganharmos consciência e sabemos que o ambiente ele é único, ele é um bem comum, pertence-nos a todos e tudo aquilo que nós fazemos ao ambiente acaba repercutindo na nossa saúde. Então, é necessário nós cuidarmos do ambiente, evitando assim o uso irracional de sacos plásticos. Obrigada, doutora Miriam. Engenheiro Micael também tem oportunidade para sensibilizar a população em termos mais da sua área, digamos assim. Bom, não, desde logo eu tocaria na questão, era para reforçar a ideia da doutora Miriam, que é uso racional. E evitar, por exemplo, usar plásticos de uso único. Estou a falar, por exemplo, dos descartáveis, que é um grande problema, que muitas das vezes nós usamos uma pelinha em 2 minutos, mas demora às vezes centenas de anos no ambiente para degradar. E às vezes é desnecessário. Temos exemplo prático, os senhores que vendem a dawa na nossa praça e oferecem palhinha. As pessoas usam 2 minutos, essa palhinha vai parar a um terreno baldio ou na praia e demora centenas de anos. São atos do comportamento que nós, como cidadãos, pessoas individuais, temos, mas que depois vai ter um impacto coletivo. E dizer que todos devemos fazer um esforço. Antigamente íamos às padarias com os sacos de pano. Hoje em dia vamos à padaria, estamos à espera de receber um saco de plástico. E então é algo que não só é uma pessoa individual, mas todos nós em coletivo sermos mais racionais, porque se nós usarmos menos plásticos, vai ser necessário menos produção e menos esforço para o tratamento. Muito obrigada, doutor engenheiro Micael. Doutor Osvaldo também tem a oportunidade para deixar algum conselho para quem está a acompanhar-nos neste momento. Eu gostaria de apelar à população no sentido de voltar aos tempos atrás, usando sacos que não provêm de plástico. Temos, por exemplo, sacos de papel, temos sacos de juta, sacos de ráfia, que também é feito de polímero, mas se calhar é de um polímero mais leve. Sacos de pano, que as nossas mães antigas faziam, que, feito isto, os importadores iam desmotivar na importação, porque só importa aquilo que se consome. Se não se consome, quando os importadores notarem que não há aderência, eles vão parar de importar. E aí a lei entra em vigor na sua totalidade, porque não importando, a proibição acaba entrando mesmo em vigor. Porque tudo que se proíbe, a importação abre sempre a possibilidade de entrar de forma indevida. E nós somos uma ilha com pouco controle e, portanto, proibindo, acaba chegando ao país de uma outra forma que, digamos, passando de forma despercebida. Mas se a população incutir na sua cabeça não usar aqueles sacos plásticos, usar outros sacos alternativos para a compra de qualquer produto, pão ou mercearia, ou qualquer tipo de produto, o importador, por si só, ele deixa de importar. É este o meu conselho. Muito obrigada, doutor Osvaldo. E é desta forma que nós estamos a colocar ponto final a esta primeira edição do nosso programa Eco Conversas, hoje falando acerca de São Tomé e Príncipe, livre da poluição dos plásticos. Então, muitos conselhos foram aqui deixados, então vamos acatar cada um deles para o bem do nosso país, antes de tudo para o bem da nossa própria saúde. Finalizamos por aqui com a promessa de nos voltarmos na próxima oportunidade.